De um lado, temos muitas pessoas que falam bem do consórcio, dizem que o produto é muito melhor que financiamento, que sai muito mais barato e recomendam para todo mundo. Do outro lado, temos pessoas que dizem que o consórcio é mais caro que o financiamento, que ele não vale a pena e que você deveria ficar longe disso. Isso nos leva à reflexão. Quanto custa fazer um consórcio? Quanto você vai pagar de verdade no final do seu plano? É isso que eu quero te ensinar a calcular no vídeo de hoje. Qual é o valor real que você vai pagar no final do seu consórcio e te mostrar se realmente ele vai ficar mais barato ou não do que um financiamento. Bom, mas antes de eu começar esse vídeo aqui, se você gosta desses temas onde eu faço comparativo entre linhas de crédito e trago para você uma visão de um especialista no assunto, já afunda o dedo aqui no like para mim e aproveita aí para enviar esse vídeo para mais alguém que está precisando, legal? De repente você conhece alguém que está na dúvida entre financiamento e consórcio e a pessoa não sabe quanto vai pagar no final do seu plano. Então assim, por isso compartilhe esse vídeo aqui com alguém que você acha que vai aproveitar o conteúdo, tá? E já se inscreve no canal se você não é inscrito para não perder nenhuma novidade. Bom, mas vamos lá. Como eu sei que muitas pessoas estão conhecendo o consórcio agora, eu vou começar o vídeo aqui bem rapidinho explicando como funciona o produto. O consórcio é uma modalidade de aquisição aí de produtos de alto custo, como veículos, imóveis e outros bens, com base na união de pessoas. Ou seja, uma empresa junta várias pessoas que têm o mesmo objetivo, essas pessoas pagam uma parcela mensal e com esse valor arrecadado todos os meses a administradora vai distribuindo algumas contemplações. A contemplação é justamente aí o direito que o participante, tem de receber e usar esse valor arrecadado para comprar o seu bem. Sendo que ele pode acontecer de duas formas, tá? Ou via sorteio ou via lance. Na prática, o consórcio é uma linha de crédito onde você não recebe o seu bem de imediato, como acontece no financiamento. Porém, a sua suposta vantagem é ser muito mais barato e é isso que vamos descobrir hoje aqui. O importante agora é que você saiba assim que existem administradoras de consórcio que fazem a gestão desses grupos, sendo que essas empresas cobram uma taxa para conseguir aí operar. Essa taxa é conhecida como taxa de administração e é diluída em parcelas mensais como uma espécie de juros simples. Legal? E isso é algo muito importante aqui. A taxa de administração do consórcio não funciona como juros de um financiamento, justamente porque ela é fixa e aplicada sobre o valor da sua carta de crédito. Ou seja, se você contratou uma carta de 10 mil, a taxa de administração é 10%, você vai pagar no final aí R$1.000 de taxa, independente do prazo que você contrate seu consórcio. Diferente do financiamento, onde são cobrados juros sobre juros, acumulados ao longo do tempo, eu ainda vou fazer aí de fato esses comparativos reais aqui, tá? Então para você entender tudo como funciona, não se preocupa com isso não. Porém agora vem o pulo do gato. Imagina assim como acontece no financiamento, no consórcio existem algumas outras taxas que você também pode pagar aí no seu plano. Por isso, para a gente descobrir o valor real que você vai pagar no final do seu plano de consórcio, precisamos descobrir qual é o custo efetivo total dessas duas linhas de crédito, tanto do financiamento quanto do consórcio, para chegar aí de fato numa conclusão qual é mais barato. Ao todo, o seu consórcio pode ter 4 taxas diferentes, tá? A própria taxa de administração que eu acabei de falar, sendo que ele costuma variar de 10 a 27% do valor contratado. O fundo de reserva, que serve aí para garantir que os consorciados continuem sendo contemplados e o grupo continue com uma arrecadação positiva, caso haja inadimplência de alguns participantes do grupo. Em geral, a taxa desse fundo fica em torno de 1 a 2% divididos sobre a duração do seu contrato. Terceiro, seguro. Alguns contratos de consórcio também determinam aí uma proteção adicional ao fundo de reserva por meio de pagamento de prêmios de seguro. Normalmente o valor desse seguro é de 0,032 até 0,05% do valor do bem. E por último temos a taxa de adesão. Essa taxa não é presente em todos os consórcios, mas ela funciona como uma espécie de entrada. Algumas empresas exigem que você aí pague um valor adiantado para conseguir entrar no grupo de consórcio, já que a criação de um grupo novo envolve algumas despesas. Por isso,
essas empresas cobram aí de fato esse valor antecipado para conseguir arcar com esses custos, entendeu? Então assim, essa taxa costuma variar de 0%, algumas empresas, né, muitas empresas não cobram essa taxa, e pode chegar até 5% do valor total do bem ou serviço que você deseja contratar. Então assim, para descobrir o custo efetivo total do seu consórcio, é preciso somar todas essas taxas, ou seja, você não pode olhar apenas a taxa de administração. Da mesma forma que não pode olhar apenas aí o percentual de juros anual ou mensal que o banco vai te passar na hora de fazer uma simulação do seu financiamento. Eu estou te falando isso por quê? Porque daqui a pouco eu vou fazer algumas simulações reais com você de consórcio e financiamento que você encontra facilmente aí no mercado. Tá? E para fazer os cálculos e ser justo, vamos utilizar o custo efetivo total de ambos, combinado? Por fim, antes da gente ir para a calculadora e descobrir quanto vai pagar no final do seu consórcio, você precisa saber aí de mais uma coisa: do reajuste do consórcio. Isso é algo que deixa muita gente com o pé atrás e até leva pessoas que iriam usufruir muito do produto a desistir de começar o seu investimento. O reajuste do consórcio é basicamente a correção do valor da sua carta de crédito, a carta de crédito do consorciado. Esse reajuste é utilizado para que o montante obtido ao fim dos pagamentos não desvalorize com o passar dos anos e o cliente não perca o poder de compra. Pensa assim, um imóvel de 500 mil hoje não vai custar os 500 mil daqui 20 anos, concorda? Por isso, se você faz um consórcio hoje com o objetivo de adquirir esse imóvel aí, o seu crédito precisa ser corrigido para que lá na frente, quando você for contemplado, você tenha poder de compra. E por que isso é relevante? Bom, porque é algo que vai influenciar o valor que você vai pagar no final do seu plano. E também vamos considerar aqui na nossa conta isso, legal? Esse reajuste é sempre feito com base em algum índice de mercado. E para nossas contas aqui eu vou utilizar o IPCA, um dos mais usuais em grupos de consórcio. Então assim, agora eu vou para a tela do meu computador, vou fazer alguns comparativos para você aí entre o custo efetivo total do financiamento e o custo final do consórcio, considerando todas as taxas possíveis e reajustes que você pode pagar. Então é isso, galera, acabei de abrir aqui meu computador, vamos começar a fazer as simulações e vamos ver se realmente, né, o financiamento ele sai mais barato que o consórcio, ou o consórcio sai mais barato que o financiamento. A gente vai ver isso agora, legal? Então eu vou abrir algumas planilhas aqui. A primeira delas, eu vou abrir um comparativo aqui para a gente poder fazer um cálculo a respeito disso, tá? Então essa planilha aqui eu acho que vocês já conhecem, tem alguns outros vídeos aqui que eu já trouxe essa planilha aqui. E a gente vai fazer uma comparação do seguinte: imagina, tem uma família que tem uma renda familiar aí em torno mais ou menos de 9 mil reais. Então, para essa família conseguir fazer o financiamento de um imóvel de 300 mil, vamos considerar a compra desse imóvel, tá? Teria que ser aí em 360 meses. Vamos imaginar aqui um comparativo no prazo máximo do financiamento e no prazo máximo do consórcio, para que a gente seja justo, tá, nessa comparação. Imagina aí uma taxa anual de financiamento de custo efetivo total de 9,50, tá? 9,50, esse financiamento ele é corrigido pelo TR, tá? Aqui não estou considerando a correção do TR. Se a gente fosse considerar que a correção ainda seria bem maior aqui a taxa, porque a TR vai aí impactar em torno de 0,10, 0,15 ao mês sobre o saldo devedor total. Não vamos considerar aqui, tá, a TR. Então vamos ter aí uma taxa mensal de 0,75, uma prestação máxima aqui começando com 3.800. Ele já até mostra aqui que teria que ter uma renda maior de 12 mil reais, mas vamos considerar aí que 3 vezes o valor da parcela vai dar aí uns 9 mil reais, seria suficiente aí para poder aprovar esse financiamento. Então, começando aqui com um saldo de 300 mil, parcela de 3 mil reais, a parcela vai cair numa tabela SAC, tá? Sistema de amortização constante. Então a gente teria o quê? 300 mil reais devido e nós pagaríamos 411 mil reais de juros, ou seja, 711 mil reais a gente pagaria no final desse financiamento. Legal? Grava esse número aqui, 711 mil reais a gente pagaria nesse financiamento aqui. Então vamos imaginar agora o consórcio, como é que ficaria essa conta, né? Então o consórcio ele sairia também os mesmos 300 mil reais para comprar esse financiamento, uma taxa de administração fundo de reserva, que é a média do consórcio em torno aí de 20%,
Então a gente teria aqui, e o prazo máximo que normalmente boa parte das administradoras trabalham é de 180 meses, é o prazo máximo aí, tá? Algumas vão até 200, mas a maioria vai trabalhar dentro dessa faixa, 180 meses. O valor da parcela, ela vai ficar, como é juros simples, é fácil, é só jogar os 300 mil mais 20% dividido por 180, R$2.000 aqui de parcela contra 3.111 do financiamento. Então, total pago no final do plano, segundo as contas aqui da administradora, sem considerar o reajuste, tá? Que acontece ano a ano, a gente vai trazer esse reajuste agora. Eu tenho uma outra planilha aqui que a gente vai abrir e vai ver como que vai se dar esse reajuste ao longo do tempo. E a gente vai responder uma pergunta aqui importantíssima, que leva muita gente a não fazer o consórcio. Será que de fato compensa fazer o consórcio mesmo com os reajustes anuais que acontecem nessa carta de crédito? E é isso que a gente vai responder aqui. Então aqui o custo total seria de 60 mil reais se eu fosse contemplado aí no primeiro mês, né? Enfim, no meu consórcio eu ia pegar 300 mil e ia pagar 360. Porém, a gente tem os famosos reajustes. E aqui a gente está considerando o mais comum de todos, que é o IPCA. Então aqui, relembrando, a gente vai considerar o reajuste no consórcio através do IPCA e no financiamento a gente vai considerar reajuste nenhum, sendo que tem o reajuste da TR, eu não vou trazer aqui, tá? Eu não quero complicar essa conta aqui. O foco aqui é a gente entender se o reajuste do consórcio ao longo do tempo inviabiliza ou não esse comparativo, né, contra o financiamento. Então, para isso, eu vou abrir uma outra planilha aqui, mas antes eu vou buscar, né, qual é essa correção do IPCA aqui no acumulado na data de hoje, tá? Que a gente está falando aqui em novembro de 2023. Então eu joguei aqui no Google índice IPCA, é só trazer aqui, ó, valor acumulado aqui histórico. Vamos clicar aqui. Legal. Primeiro aqui, ó, Brasil indicadores. Vamos ver aqui acumulado 2023, que seria agora a correção que a gente teria no consórcio. Acumulado do IPCA de 3,75 até o mês passado, tá? Então quando a gente pega lá, vamos agora voltar à nossa planilha e vamos fazer os cálculos aqui. Trouxe essa ferramenta de cálculo aqui e a gente vai considerar os reajustes nela aqui, legal? Então eu coloquei aqui 300 mil reais, que é o valor também financiado lá. Vamos imaginar que eu fui contemplado na primeira assembleia. Eu vou pegar todos os reajustes no consórcio. Lembrando que os reajustes depois de contemplado, eles só ocorrem no seu saldo devedor remanescente. Ele não vai reajustar aí o valor do seu crédito, tá? Então, isso aí é muito importante. Caso você não tiver contemplado no momento do reajuste, ele vai reajustar o seu crédito também, então você não está pagando nada a mais, você está atualizando o seu poder de compra. Então aqui eu não estou considerando INPC, tá? Eu vou considerar aqui 3,75, que foi o que a gente viu acumulado lá do IPCA, num prazo de 180 meses, uma taxa de administração de 20%, legal? Então vamos imaginar aqui as correções aqui, ó, vai mostrar todas as correções que a gente vai ter ao longo do tempo. Então no primeiro ano, minha carta era 300 mil, minha parcela era de 2 mil reais. Já no segundo ano, minha carta de 300 mil vai para 311 mil reais e a minha parcela de 2 mil vai para 2.075. No terceiro ano, de 311 vai para 322, a minha parcela vai para 2.152. Isso sendo contemplado no primeiro mês, tá? No primeiro mês, essa foi a conta. Então, no final, eu teria aqui, basicamente, né, a correção da minha carta de crédito aqui de 502 mil reais, tá? Então, vamos falar que eu não fui contemplado no primeiro ano, o meu crédito seria de 311. Se eu não fosse contemplado no segundo, meu crédito seria para 322. Mas eu quero aqui comparar se eu tivesse sido contemplado no primeiro mês. Comparativo de linha de crédito contra o financiamento. Então o que eu teria? Somando todas as parcelas que eu iria pagar aqui, total investido, até o final em 180 meses, eu teria um valor investido total em parcela de R$ 471.735 no consórcio. Ou seja, se eu tivesse pago o meu consórcio até o final e eu não tivesse sido contemplado, a minha carta seria de 500 mil reais. Eu ia receber isso em espécie creditada na minha conta corrente. Legal? Eu não tô sabendo disso. A gente está falando aqui de uma contemplação no primeiro mês e utilizar o consórcio como linha de crédito. Então, no final dos reajustes, eu teria pago R$ 471 mil
contra o financiamento. E vamos ver lá então a nossa conta no comparativo como é que fica? Abrindo aqui novamente, então, obviamente que aqui sem considerar o reajuste eu estaria falando aí de 360 mil reais. Considerando o reajuste no meu consórcio, eu vou pagar 471, opa, vamos lá, que eu perdi aqui, 735. Então a gente está falando aqui de no final, com reajuste, vou até atualizar aqui, com reajustes, IPCA, 180 meses, eu iria pagar no meu consórcio, no final do meu plano, 471 mil reais contra o que? 711 mil reais de um financiamento. Então aqui eu iria economizar, basicamente aqui, 711 menos 471 mil reais, 239 reais eu iria ter de economia no consórcio, mesmo com todos esses reajustes ao longo do tempo. E aí, meu amigo planejador, fala pra mim, você tem esse dinheiro aqui, 240 mil reais, você tem esse dinheiro aí no seu bolso para dar pro banco em forma de juros? Fala pra mim, porque é o que acontece. Quando você escolhe aí fazer um financiamento, você vai pagar 240 mil reais a mais frente ao consórcio, mesmo considerando todos os reajustes ao longo do tempo. Legal? É importante, é muito importante a gente falar isso aqui. Por quê? Porque muita gente deixa de investir no consórcio porque fala, tem reajuste e nem faz conta, não coloca na ponta do lápis. Vários aí influenciadores acabam falando coisas aí sem entender direito do produto e acaba levando muita gente ao erro. Pessoas poderiam usufruir muito de economia no consórcio frente ao financiamento e acabam aí não optando por essa linha de crédito e acabam tendo aí um prejuízo porque acabam pagando mais. De presente nesse comparativo aqui de 300 mil reais seria 240 mil reais para o banco, né? E aí você deve estar se perguntando, mas beleza, isso aí se eu não amortizar, se eu pagar o meu financiamento até o final. Tá, a gente tem que levar em consideração o seguinte, galera. A parcela do meu consórcio é 2 mil reais. A parcela de um financiamento é 3.111. Ou seja, R$1.000 a menos que um financiamento. O que a gente está olhando aqui? A capacidade financeira que você teria que ter no financiamento para ir antecipando parcelas de trás para frente é muito maior do que no consórcio. Sem contar que você poderia também antecipar parcelas de trás para frente no seu consórcio, aproveitando que a parcela é mais baixa e fazer o quê? Diminuir as correções que você iria ter anualmente, porque essas correções nas parcelas, elas só ocorrem no seu saldo devedor remanescente. Então eu paguei o primeiro ano lá, eu paguei, por exemplo, 20 mil reais em parcela, tô devendo 340 mil reais para o banco, a correção vai ser em cima de 340 mil, isso depois de um ano. Ou seja, se você começa a antecipar parcelas de trás para frente, no consórcio, a correção é menor e você consegue ter ainda uma economia muito maior do que 239 mil reais, legal? Então eu fiz questão de trazer esse comparativo agora mostrando as correções do IPCA aqui para vocês, porque é uma questão que deixa muita gente de cabelo em pé e não é nada de um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. Legal? A linha de crédito é muito viável, então é isso. Por isso que eu falo, é muito importante você entender o seu momento. Tem momento que você vai partir para o financiamento, tem momento que você vai partir para o consórcio, vai depender muito da sua necessidade, do seu cronograma de contemplação, se é uma urgência ou se é uma prioridade aquilo que você quer comprar, e aí você tem que colocar, obviamente, tudo isso na ponta do lápis e entender se o consórcio seria o melhor caminho para você, para esse projeto que você deseja realizar. Legal? Então é isso, pessoal. Essa era a planilha, o comparativo agora real final entre consórcio e financiamento, considerando aí todas as correções que a gente vai ter até o final do plano. E agora em primeira mão eu estou mostrando isso aqui para vocês, para não ter mais dúvidas em relação
a esse comparativo. Bom pessoal, como você viu na prática, o consórcio é sim a linha de crédito mais barata do Brasil e bem mais econômica do que o financiamento, mesmo que você leve em conta todos os possíveis reajustes que existem. Então, por isso, se você estava indeciso aí até agora se fazia um consórcio ou não, eu quero aí te convidar a clicar aqui no primeiro link da descrição e entrar para o nosso grupo de interessados da Black Friday da compra planejada. A melhor oferta de grupos de consórcio do ano que você poderá realizar o seu sonho economizando muito mais do que eu te mostrei aqui. Isso porque eu consegui junto às maiores administradoras do país condições especiais em grupos de consórcio para você. Condições que ficam disponíveis apenas na Black Friday e que você pode aproveitar para realizar o seu sonho em 2024. Então não perca tempo aí, toque no link aqui da descrição e entre para o nosso grupo de WhatsApp. Lá eu vou te dar todos os recados de como essa oferta especial vai funcionar. Eu vou ficando por aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu te vejo na próxima terça-feira com muito mais compra planejada.